Dia, que alegria ter vocês aqui comigo. Hoje nós vamos falar qual a temperatura correta para cada estilo de vinho e como que isso influencia no aroma dos vinhos. Vocês aí me contem como vocês gostam da temperatura do vinho. Vocês têm esse hábito de colocar o vinho para gelar na temperatura correta para depois apreciar o vinho? Você sabe que isso influencia, né? Vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre temperatura de vinho? Então, eu pergunto para vocês, né? Quando a gente toma um café, por exemplo, um café frio, e o café quente, o aroma ele vai mudar? Ele vai mudar, não vai? Quando nós falamos de chá, por exemplo, um chá quente e um chá gelado, não vai mudar o aroma? O sabor? Vai mudar, né? A nossa percepção na nossa boca, ela vai mudar também, não vai? E isso acontece com o vinho também. E no vinho, nós temos vários estilos de vinho. Nós temos os espumantes, nós temos vinhos brancos mais leves, vinhos mais encorpados também, brancos encorpados, que passam por barrica de carvalho. Nós vamos ter vinhos rosés também. Nós vamos ter tintos mais leves, tintos mais encorpados. Então, para cada estilo de vinho, tem uma temperatura, porque isso vai influenciar. Às vezes a gente se preocupa tanto com a harmonização, mas esquece daquele detalhe, a temperatura do vinho. E isso faz toda a diferença. Então, quando a gente fala, por exemplo, espumantes, a temperatura ideal para espumantes é de 6 a 8 graus. Por quê? Porque o espumante, ele é muito refrescante. Ele tem aquela acidez, aquelas borbulhas mais elegantes. Então, uma temperatura mais baixa vai deixar ele mais gelado e a efervescência, a refrescância vai estar mais proeminente no momento que a gente for degustar. Vocês já sabiam disso? Vocês têm esse hábito de incorporar a temperatura no dia a dia de vocês, dos vinhos, quando vocês forem apreciar? Então, lembrem, espumantes aí de 6 a 8 graus. Por quê? Por causa da refrescância, da acidez. Quando a gente fala de vinhos brancos, vinhos mais leves, então nós temos aí Sauvignon Blanc, Pinot Grigio. A temperatura ideal aí é de 8 a 10 graus. Eles são vinhos mais pouquinho de acidez, mas eles têm uma frescura também. Então, temperaturas mais baixas, da casa dos 10 graus, vai realçar muito o sabor desses vinhos brancos leves. Quando nós falamos de vinhos brancos que passam por barrica de carvalho, por exemplo, um chardonnay, a temperatura sobe um pouquinho. Por quê? Ele vai ser um vinho mais encorpado, ele vai ter notas aí de baunilha, manteiga, ele vai ser mais, tem mais corpo. E isso exige também um pouquinho de uma temperatura um pouquinho mais elevada. Então, vai ser na casa dos 10 a 12 graus. Então, vocês vão vendo, né? Que conforme os estilos de vinho, eles vão ficando, vai mudando, né? A temperatura vai subindo. Então, nós temos espumante na casa de 6 a 8 graus. Vinhos brancos leves aí de 8 a 10 graus. Vinhos brancos encorpados, Chardonnay, por exemplo, passa uma barrica de carvalho, de 10 a 12 graus. Mas como eu vou saber se passou por barrica de carvalho? No rótulo sempre vai ter essas informações. Então, vocês conseguem encontrar no rótulo as informações. Geralmente, para vinhos brancos, uma das únicas cultivares que passa por barrica de carvalho é a Chardonnay. Até ontem, né, era o dia da Chardonnay. Ela é a rainha das uvas brancas. Semana passada nós fizemos uma live onde nós conversamos sobre as uvas brancas, que neste mês de maio nós temos aí 4 uvas brancas e as suas datas comemorativas, né? Então, essa alusão ao dia das uvas brancas, né, das variedades. Mais um motivo para comemorar e apreciar um bom vinho. Por que, então, aí, terminando de falar sobre vinhos brancos encorpados, a temperatura um pouquinho mais elevada vai valorizar esse corpo dela, vai valorizar ali aquela presença que passou aí por barrica de carvalho. Nós temos os vinhos rosés também. Os vinhos rosés, eles também estão na casa de 8 a 10 graus. Eles vão ter aí nota de frutas mais aromáticas,
frutas mais vermelhas também. Então, para realçar esse sabor, tem a casa aí de 8 a 12 graus. E agora, nós vamos para os vinhos tintos. Os vinhos tintos também. Nós vamos ter tintos mais leves, vinhos mais jovens, e nós vamos ter vinhos tintos de corpo médio e corpo mais encorpado também. Então, vinhos aí mais maduros. E vai ter essa variação na temperatura também. Por quê? Devido à presença aí que vinhos mais leves não passou por barrica de carvalho. Então, quando o vinho passa por barrica de carvalho, ele fica mais encorpado, ele fica mais intenso. Então, isso vai pedir uma temperatura um pouco mais elevada. E o acompanhamento também desse vinho tem que ser, né? Vai exigir a altura. Por quê? Não adianta a gente só olhar no momento da harmonização, só olhar para a temperatura do vinho. A gente tem que ver a harmonização, o momento. Aqui é assim, meu vinho, minhas regras. Então, as pessoas podem apreciar como elas quiserem. Mas, se acertar alguns detalhes, vai melhorar a experiência de aprovar aquele vinho, de apreciar aquele vinho. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu provei esse vinho, mas é muito ruim. Ele é muito ácido, não gostei dele. Mas muitas vezes a pessoa toma um vinho muito encorpado, temperatura errada, o que ela foi comer também às vezes realçou ainda mais essa acidez e teve uma experiência muito ruim. E é uma pessoa que não tem às vezes o hábito de consumir um vinho mais encorpado. Então tem que ter esse conhecimento de qual o teu gosto. E isso vai melhorando e agregando a tua experiência. Todo conhecimento, né, ele pode ser usado aí a nosso favor. E o que acontece com os tintos, por exemplo, os mais leves? O Pinot Noir, de 12 a 14 graus. A Pinot Noir é uma uva maravilhosa para quem está iniciando no mundo dos vinhos. Ela é mais leve, ela é mais suave. Quando a gente começa a ir para outras variedades, a Pinot Noir é a primeira a ser experienciada por pessoas que ainda estão iniciando com os vinhos secos, que está naquela transição de vinho suave para vinho seco. A Pinot Noir ela é indicada, porque ela não vai ter a presença dos taninos, que dá aquela secura na boca. Ela tem uma menor intensidade. Quando a gente fala aí de um Merlot, de um Cabernet, Syrah, Taná, então, começa a ter a presença mais intensa dos taninos. Então, a temperatura também já vai subindo mais um pouco, média de 15 a 18 graus. E a gente acaba finalizando aí, por quê? Porque são variedades mais complexas, a gente até tem uma escala de intensidade dentro das variedades tintas, né? A Pinot Noir é a primeira, tem uma intensidade menor, aí depois vem, né, Merlot, Cabernet, e a última é a Taná. A Taná, né, ela é muito característica do Uruguai, então ela vai ter ali toda aquela intensidade. Por quê, né? Com isso, o vinho, ele na sua complexidade, ele vai ter acidez, ele vai ter álcool, ele vai ter os aromas, os taninos também. Então, dentro da taça ali, né, são várias informações que estão ali presentes. E o ideal é essa temperatura. Vai se preparando. Vou fazer um jantar. Se prepara antes, se planeja. Dá uma pesquisada, chama a Isabela lá para te ajudar. Porque assim você vai oferecer uma experiência melhor para os seus convidados também, ou para a sua família. O que acontece? O vinho, por exemplo, você comprou um vinho e você já está na hora da janta, coloca na geladeira uns 10 minutinhos antes. Ou coloca mais em cima ou mais embaixo para ele gelar mais rápido, né? Se você tem mais tempo, coloca mais embaixo da geladeira. Se você não tem tanto tempo, coloca ele mais em cima da geladeira, que é a parte mais gelada. Se tá muito quente, o dia tá muito quente, e esse vinho não pega uma temperatura tão baixa, coloca ele num balde com gelo e água. Aí ele já vai resfriando um pouco mais rápido também. Com isso, né, você promove uma experiência muito boa aí para os seus convidados, para a sua família. Então, recapitulando, né? Espumantes na casa aí de 6 a 8 graus. Vinhos brancos leves na casa aí de 8 a 10 graus. Vinhos brancos um pouco mais encorpado, como a Chardonnay, de 10 a 12 graus. Vinhos rosés de 8 a 12 graus. Vocês estão vendo que é uma escala, né? E a gente vai subindo. Sobe o estilo de vinho, vai subindo também aí a temperatura.
Quando a gente fala vinhos tintos leves, a gente vai falar aí de 12 a 14 graus. E quando a gente vai para vinhos tintos mais encorpados, a gente vai na casa aí dos 15 até os 18 graus. E claro, isso são informações que vão agregar a sua experiência, mas dependendo da ocasião, às vezes é tudo muito rápido, né? Já apela para a geladeira, coloca na parte de cima ali, que gela mais rápido, ou num balde com água e gelo. Assim também ele já vai resfriando. Temperatura ambiente, quando a gente fala, né, nem sempre é a temperatura ideal para o vinho. Então, às vezes a gente fala temperatura ambiente, quando a gente fala é 20, 25 graus. Então, o vinho, ele sempre tem que passar aí para resfriar, né, para colocar ele para gelar. Gostaram dessa nossa live com esse tema? Vocês votaram lá na enquete. Toda sexta-feira, às 10h15, nós vamos fazer uma live falando sobre o universo dos vinhos. Na próxima semana, vamos para a nossa segunda opção da enquete, que foi aí uma das mais votadas, que era sobre a coleção para o Dia dos Namorados. Então, nós temos uma coleção linda, são taças e conjunto aí com espumantes, né, limitados. E tá muito bonito, gente. Vocês têm que ver. Tá sendo um sucesso. O Dia das Mães das Taças foi um sucesso. E agora o Dia dos Namorados também tá sendo tudo muito romântico. Agradeço a presença de vocês, da Mari, a Dona Virgínia. Dona Virgínia falou aqui, estou aprendendo um pouco mais. Amei. Muito obrigada a presença de todos vocês. Depois voltem a assistir a live, trago o caderno. Enquanto vocês apreciam o vinho também, façam as anotações e assim nós vamos aprendendo um pouco mais sobre o universo dos vinhos. Nós vemos na próxima semana e vamos conversando aí pelos stories. Muito obrigada, até mais!